com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Nasa Kids. E hoje estou aqui com o Matheus para fazer o nosso louvor de hoje. E a primeira música vai ser uma que vocês conhecem bastante, já cantaram e dançaram bastante, que é a do Homenzinho Torto. Vamos lá. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Amém. A próxima música é aquela assim: se eu fosse um elefante, louvaria ao Senhor. Se eu fosse um urso polar, se eu fosse um peixinho. Vocês conhecem, né? Vamos lá. Fosse um elefante, uma gato, louvaria ao Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas um elefante, um peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim vou louvar. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim vou louvar. Se Deus me fez assim vou louvar. Se Deus me fez assim vou louvar. Amém. E a última música de hoje, acho que é a mais conhecida de vocês, que é Eu Preciso de Você. Vamos lá. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até
Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por este dia. Muito obrigada, Pai, por mais esse Nasa Kids, que já está sendo muito abençoado. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um que está participando desse Nasa Kids, cada um que está colaborando, Pai. Que o Senhor abençoe cada criança, suas famílias, que cada um seja muito tocado pelo Senhor. E que o Senhor continue abençoando cada coisa que acontecerá neste Nasa Kids. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, crianças! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então vamos nós para mais um Nasa Kids. Que delícia! A gente já está com muita saudade de trazer as histórias da Bíblia para vocês e também da gente falar esse oi, não é verdade? Vocês estavam esperando o Nasa Kids? Que bom! Então hoje nós traremos para vocês músicas, traremos para vocês histórias da Bíblia e nós estávamos já falando sobre profetas, vamos continuar falando sobre isto, né? Para nós entendermos os profetas da Bíblia, para que vocês conheçam, não é? Quem são os profetas? E tem muitos profetas e assim que possível a gente vai trazer mais histórias para vocês esclarecendo sobre isso. Agora eu gostaria de orar, porque a nossa história daqui a pouco vai começar, tá bom? Vamos lá então? Fica bem quietinho, fecha seus olhos agora e vamos orar? Então vamos, fecha os olhos. Senhor Jesus, te agradecemos por mais este Nasa Kids e nós te pedimos que as histórias da Palavra de Deus entrem no nosso coração, que nós possamos aprender mais sobre a Palavra de Deus. Abençoa cada criança, abençoa cada mãe, cada pai, cada familiar que está assistindo Nasa Kids, que realmente a tua palavra, Senhor, entre no coração de cada um. E nós te agradecemos por mais esse momento que nós vamos aprender da Palavra de Deus. Amém? Amém, então, crianças. Então, vamos lá? Para mais uma história do Nasa Kids, senta aí no sofá, porque a história já vai começar. Ah, e hoje já é conhecida. Será a tia Bruna que vai trazer a história para vocês. Que delícia! Vamos lá? Sentados? Sentadinhos? Vamos começar então. Crianças do Nasa Kids, aqui quem fala é a tia Bruna. E hoje eu trouxe mais uma história da série Profetas. É isso mesmo. Se você assistiu ao Nasa Kids passado, você conheceu a história de Samuel, aquele menininho que ouviu a voz de Deus e depois da infância dele ele ainda continuou ouvindo e sendo um mensageiro de Deus, falando aquilo que Deus queria para o povo através da vida do profeta Samuel. E hoje nós vamos conhecer mais um profeta. Então vem comigo, já senta aí no sofá e vamos conhecer mais uma história de um mensageiro de Deus. Um homem que Deus falou com ele e ele obedeceu. E essa história, aonde que nós vamos encontrar? Eu tenho certeza que você já sabe. É isso mesmo. Na Bíblia, as histórias que vocês estão conhecendo estão todas na Bíblia. É onde Deus quer falar conosco através da palavra de Deus. Vamos lá! Então se prepare. Qual será o profeta de hoje? Então eu vou pegar aqui a minha luva, porque é com ela hoje que eu vou contar a história, hein? Havia um rei chamado Acabe e sua mulher, rainha Jezabel. Eles não agradavam a Deus. Pelo contrário, eles deixavam Deus muito triste com aquilo que eles faziam. Eles adoravam a outros deuses, a Baal, ao invés de adorar a Deus. E eles ainda queriam e faziam o povo de Deus adorarem a Baal. E Deus não estava gostando nada dessa história.
O rei Acabe foi um dos piores reis que Israel já teve. Vocês acreditam nisso? Mas aqui está o nosso profeta de hoje, profeta Elias. Elias era um profeta de Deus. Deus escolheu Elias para levar a mensagem, a palavra de Deus para o povo de Israel. E assim Elias fez. Como Elias falava o que Deus queria para o rei Acabe e a rainha Jezabel, eles também não gostavam do profeta Elias. E a rainha Jezabel mandou irem atrás de Elias e atrás de todos os outros profetas. É isso mesmo. Mas Elias, ele era obediente àquilo que Deus queria e ele estava sensível para ouvir a voz de Deus. Então, um dia, Deus mandou falar para o rei Acabe que não iria ter chuva. É isso mesmo, não iria chover. E vocês sabem o quanto que a água é importante. Como que os animais iriam beber água? Como que as plantações e as plantas iriam crescer se não tivesse água? Pois foi isso que aconteceu. Iria parar de chover por muito e muito tempo. Vocês acham que o rei Acabe e a rainha Jezabel gostaram dessa história de ficar sem chuva? Não gostaram nada. A terra começou a ficar seca, os rios começaram a secar, as plantações começaram a morrer, secar e as pessoas começaram a ter fome. E os animais também não tinham água para beber. E foi isso que aconteceu. O rei Acabe e a rainha Jezabel ficaram muito bravos com isso. E eles tentaram com o deus deles, Baal, mas nada aconteceu. Então, o profeta Elias teve que fugir. É isso mesmo. Ele teve que fugir para que a rainha Jezabel não mandasse matar Elias. Então, ele foi para um lugar aonde tinha um rio, onde ele pudesse beber água, uma caverna, aonde ele pudesse se proteger, mas Deus cuidou muito bem dele. Ele tinha a água do rio para beber e Deus mandava de manhã um passarinho, um corvo, para trazer alimento para Elias. Meu Deus, olha só que coisa legal! Mandava pão e carne para Elias de manhã e depois à noite para alimentar Elias. Porque Elias obedeceu a Deus, Deus cuidava de Elias e nada faltou para ele. Até que um dia essa água se secou. Vocês lembram que não chovia? Essa água se secou e Elias teve que ir para um outro lugar, para uma viúva, onde ele também ali fez um milagre ali nessa história. Bom, será que ficou sem chuva para sempre? Será que Elias nunca mais ia voltar para o lugar onde ele estava? Pois Deus falou com ele. Então, ele falou para o rei Acabe para ir até um lugar e que chamassem os 450 profetas de Baal. Lembra de Baal, que era o deus de Jezabel, aonde Deus não estava se agradando nada com isso? Pois bem, mandou chamar todos os profetas de Baal e eles iriam ali fazer um desafio. Quer saber que desafio é esse? Pois o desafio era, eles trouxeram 2 bois e ali eles levantaram um altar. Os profetas de Baal levantaram um altar e depois Elias também levantou um altar, construiu um altar e eles tinham que mandar fogo. Qual Deus mandasse fogo, esse seria o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. O que vocês acham aí na sua casa? Quem será que ganhou? Será que foi o Deus Baal, aquela estátua? Ou será que foi o nosso Deus? Já sabe? Pois bem, foi isso que aconteceu. Os profetas de Baal começaram a clamar e a gritar
Baal, mande fogo, Baal, mande fogo. E de repente, não aconteceu nada, não caiu fogo. É isso mesmo. Então chegou a hora de Elias. Elias construiu um altar. Olha só, construiu um altar, colocou o boi e ele fez uma coisa. Ele mandou pegar água. Pega a água e começa a derramar sobre o sacrifício, sobre o boi, em volta do altar, e eles foram jogando água. Combina? Água com fogo? Se eu tô querendo fogo, eu vou colocar água? Será que Elias sabia do que estava fazendo? Pois sabia. Ele mandou colocar água e ele orou e pediu a Deus. E Deus mandou cair fogo do céu e consumiu todo aquele altar. As pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que havia acontecido. Realmente o nosso Deus é o Deus verdadeiro. E todo o povo de Israel pôde ver a grandeza, o poder de Deus através daquilo que o profeta Elias havia feito. E o profeta Elias, depois que passou esse sacrifício, a chuva veio. O profeta Elias orou e Deus ouviu as orações dele, falou com ele e ele foi falar lá para o rei Acabe que viria chuva. E o profeta Elias, além dos milagres que ele fez, ele deixou muitas mensagens para as pessoas com que Deus queria falar. Ele foi muito usado, ele ouviu a voz de Deus, pois ele era amigo de Deus, ele estava conectado. Como que eu converso com alguém se eu não vejo, que eu não conheço? Não tem como a gente ouvir, certo? E Elias, ele era conectado com Deus. Por isso que ele estava sensível para ouvir aquilo que Deus queria que ele falasse. E um dia, olha que curioso, o profeta Elias não morreu. Vocês sabiam que ele não morreu? É isso mesmo. Que louco, né? O profeta Elias, ele foi levado para o céu num redemoinho. É isso mesmo. Deus levou o profeta Elias para o céu num redemoinho, numa carruagem de fogo. É isso mesmo. O profeta Elias era tão especial que nem pela morte ele passou. E essa foi a vida do profeta Elias. Muito mais coisas ele fez. Hoje você pode conhecer mais um profeta, mais um mensageiro de Deus que fez parte da história do povo de Israel, faz parte da nossa vida também, porque a palavra de Deus, ela continua viva e nós podemos aprender com a história desses profetas. Espero que você tenha gostado, que você seja obediente, assim como foi o profeta Elias, que mesmo às vezes ficando até com medo da rainha Jezabel, ele obedeceu e falou aquilo que Deus queria, e que você possa também estar sensível para ouvir a voz de Deus, porque Deus pode falar com você e você pode também falar com os outros de Deus, tá bom? Espero que você tenha gostado. Beijo, crianças. Fiquem com Deus. E aí, crianças? Vocês gostaram? Vocês viram que história impressionante do profeta Elias? Como ele era corajoso, mas é porque ele tinha muita fé em Deus. E essa história está toda registrada aqui na Bíblia. Está ali no livro de 1 Reis, no capítulo 16 até o capítulo 18. Se vocês puderem fazer a leitura ou pedir para alguém, ler essa história para vocês, é muito interessante. Vocês viram que a tia Bruna contou tudo o que aconteceu? E aquelas pessoas que não adoravam a Deus, adoravam outro Deus, vocês viram o que aconteceu?
Ah, que maravilhoso que é o Deus de Elias. O nosso Deus é maravilhoso. Vocês viram que o nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus faz coisas maravilhosas. E todas as vezes que você precisar, você tem que saber que você tem um Deus e que o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é maior do que todos os deuses que existem por aí. O nosso Deus é o único Deus de poder, o único Deus que pode mandar até fogo do céu. Vocês viram? Que coisa maravilhosa! Isso! Então vocês continuem lendo e amando as histórias da Bíblia, tá? Hoje nós falamos sobre o profeta Elias e nós, assim que possível, vamos vir com o NASA Kids e vamos trazer mais histórias da Bíblia para vocês, tá bom? Fiquem sempre atentos que nós vamos comunicar os dias que nós teremos os NASA Kids. E você que está aí assistindo o nosso vídeo, dá um like lá, faz um comentário para a gente saber se você está gostando dessas histórias, tá bom? Vamos então orar? Agradecer a Deus, porque nós podemos mais uma vez ouvir a palavra? Então feche os seus olhinhos mais um pouquinho e a tia Leonice vai orar com vocês. Senhor meu Deus, muito obrigada por mais esse NASA Kids. Muito obrigada, nós somos agradecidos a Ti, porque nós aprendemos mais um pouco da palavra de Deus. Nós aprendemos que o Deus é poderoso, que o nosso Deus é maior do que tudo que existe. E todas as vezes que nós precisarmos ter um gesto de coragem, toda vez que nós precisarmos enfrentar algum inimigo, nós podemos orar ao nosso Deus e o nosso Deus vai responder às nossas orações. Por isso te agradecemos, porque nós aprendemos, porque a palavra de Deus é maravilhosa para as nossas vidas. E fique conosco, nos abençoe, nos guarde, nos proteja de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Nós vamos encerrando mais um NASA Kids. Assim que possível, a gente volta com mais histórias da Bíblia para vocês, tá bom? Olha, um beijo da tia Leonice. A tia Bruna, sempre que possível, vai vir trazer mais histórias para nós. E que vocês possam aí gostar do NASA Kids, ficar aqui junto com a gente, tá bom, pessoal? Ó, beijo para as crianças, beijo para os papais que estão assistindo, para as titias, tá bom, gente? Ai, que a tia Leonice está um pouco enrolada aqui para falar, mas não tem problema. É só isso mesmo, é só um beijo para vocês, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau, crianças. Tchau, tchau. Até o próximo NASA Kids.